Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. para ele pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. No México, lá, Vamos que vamos, né? umas coisas curiosas, né? Assim, um país bem católico, sabe? Bem idólatra, assim, cara. Bem, muito forte, assim. E eles têm uma questão lá dos incas, dos astecas. E aí fica os índios, você vai passeando na cidade, fica os índios benzendo a galera, limpando, sabe? Fazendo limpeza espiritual, umas coisas, uns fumaça, um negócio bem maluco, assim. Você fala, caramba, muito louco, assim. Uma mistura religiosa, sabe? E tem um castelo que eu fui visitar lá que foi muito engraçado. É o único, parece que é o único castelo que tem na América, me disseram. E, e lá, a rainha lá daquele castelo naquela época, ela era extremamente católica. Só que dentro do castelo tem um vitral com 5 deusas. E as 5 deusas tem aquele rosto daquela deusa Diana lá, de Efésio, sabe? As 5 deusas, e a mulher era extremamente católica. E aí tem um vitral, com 5 deusas pagando, assim, no meio do castelo. Você fala, meu, que loucura, assim. E na Essas aulas cidade nós também tem dois tivemos pontos como. históricos dentro da cidade, que um é da Diana e um é da Cibele. Lembra que Cibele também era parecida com a Diana, né? Eram duas deusas também, que foram trazidas pelos espanhóis, assim. Você vê com um monte de paganismo, um monte de sincretismo, né, dentro da cidade, assim, sabe? Muito louco, assim. E fora os índios, né? Assim, era na frente da igreja católica, os índios benzendo a galera, limpando, fazendo limpeza corporal. E os caras fazendo fila, cara, assim, fiquei impressionado. Os caras fazendo fila pra entrar e tomar a limpeza lá dos caras lá. Eu falei, nossa senhora, muito louco. Meu Deus. E aí, do outro Essas lado da aulas, praça, tinha um outro lado, assim, lá na frente. Essa aí é a parte que eu mais gostei. Tinha um senhor que tava com a Bíblia na mão e pregando igual um louco lá no meio da rua lá. Eu fiquei lá do lado dele, lá. Ele pregando. O pessoal que passava, tava ele e o filho dele ficava lá. Depois, quando ele terminou, eu fui lá conversar com ele. O senhor tá aí, né? Quanto tempo? Eu, desde 2004, eu ando por aí, paro e fico pregando, fecho a Bíblia e vou embora. Muito legal, muito louco. É. Imagina, cara, um lugar assim, bem forte, essa questão aí do paganismo, assim. essas aulas que o Salles nos trouxe foram muito esclarecedoras, assim, muito elucidadoras com relação a isso, né? No Brasil, a gente tem uma cultura muito forte. Você falou no México, ele misturou a cultura indígena, que era dos incas, com o catolicismo. No Brasil, já misturou, o catolicismo já misturou com a cultura africana, que é com relação aos, Umbanda, Quimbanda, né? Você vê os mesmos santos da Igreja Católica nos centros de trabalho, né? Espiritismo, assim, essas coisas. Mas nossa, foi muito esclarecedor tudo isso, né? Senhor Deus Pai, Todo-Poderoso, Senhor, obrigado, meu Pai, obrigado por estarmos aqui para reunir o Teu nome, Senhor, em comunhão, Senhor, estudando a palavra. Obrigado, meu Pai. Obrigado, Senhor, que o Senhor possa nos revelar, Pai, tudo que está oculto, Senhor, que nós possamos ter um entendimento da Sua palavra, Senhor. Estamos cada vez mais nos aproximando de Ti, Senhor Jesus. Que o Senhor continue, Pai, nos acompanhando, nos protegendo, Senhor, nos guiando, Pai, trazendo as revelações necessárias, Senhor, derramando as Suas sementes, Pai, dos nossos corações, Pai, que nós possamos, Pai, ter entendimento, Pai, apropriado, Senhor. E cada vez mais, Pai, nos lapidarmos, Senhor, nos tornarmos preparados, Senhor, para sermos usados por Ti, Senhor, seja onde for, Pai. Obrigado, meu Pai. Cuida de nós, seja conosco, Senhor, em todo esse momento, Senhor. Que o Senhor continue nos ajudando, Pai, nos fortalecendo, fortalecendo a nossa fé, Pai, nos alimentando, Senhor. Proteja, Pai, proteja nossas famílias, as pessoas que a gente ama, Pai. As pessoas que puderam estar aqui hoje, Senhor,
as famílias das pessoas que não puderam estar aqui hoje, Senhor, que o Senhor continue cuidando de cada um de nós, Senhor. Amém. Vou ler aqui para a gente. De novo, entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: O reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: Dizei aos convidados: Eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto. Vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram. Um para o seu campo, outro para o seu negócio, e outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado, e enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: Está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entretanto, porém, o rei, para ver o que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. E perguntou-lhe: Amigo, traste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: Amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora, das trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como surpreenderiam na alguma palavra. E enviaram-lhe os seus discípulos com os herodianos, dizendo: Mestre, bem sabemos que és verdadeiro e ensinas os caminhos de Deus segundo a verdade, e de ninguém se te dá, porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse: Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhes mostraram o dinheiro. E ele diz-lhes: De quem é esta efígie, esta inscrição? Dizem-lhe eles: De César. Então eles lhe diz: Dai-lhe, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Vou repetir essa parte aqui. Dizem-lhe eles: De César. Então ele lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E eles, ouvindo isto, maravilhavam-se, e deixando-o, se retiraram. No mesmo dia, chegaram junto dele os saduceus, que dizem não haver ressurreição, e o interrogaram, dizendo: Mestre, Moisés disse: se morrer alguém, não tendo filhos, casará o seu irmão com a mulher dele, e suscitará a descendência ao seu irmão. Ora, houve entre nós 7 irmãos, e o primeiro, tendo casado, morreu, não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. Da mesma sorte, o segundo, e o terceiro, e até o sétimo. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, do qual dos 7 será a mulher? Visto que a todos a possuíram. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: Errais, não conhecendo as Escrituras,
nem o poder de Deus. Porque na ressurreição, nem casam, nem se dão em casamento, mas serão como os anjos de Deus no céu. Acerca da ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou, dizendo: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó? Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. E as turbas, ouvindo isto, ficaram maravilhadas da sua doutrina. Continua a leitura, gente, até o final. Vá, dona Lucinda, vá em frente aí. Agora vem o grande mandamento, né? Aqui na minha tradução. E os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou-o para experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. E, estando reunidos os fariseus, interrogou-os Jesus, dizendo: Que pensais vós do Cristo? De quem é filho? Eles disseram-lhe: De Davi. Disse-lhe ele: Como é então que Davi, em espírito, lhe chama Senhor, dizendo: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é seu filho? E ninguém podia responder-lhe uma palavra, nem desde aquele dia ousou mais alguém interrogá-lo. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nessa parábola das bodas, né? As bodas do Cordeiro, né? A gente vê, tem essa referência, versos 1 e 2, né? Já 1 e 2. Versos 1 e 2 do capítulo 22, né? Quando o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas do seu filho, né? Aí a gente vai lá para Apocalipse 19, 7. Apocalipse 19, 7. Diz assim: Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou. Quem é a esposa, né? Nós, igreja, né? Ele está dizendo aqui em Apocalipse que sua esposa já se aprontou, porque lá já é conclusa as bodas, né? Aí Apocalipse 19, 9 diz assim: E disse-me: Escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: Estas são as verdadeiras palavras de Deus. Aleluia. Que nós possamos ser convidados, nós somos convidados a essas bodas, e que a gente não rejeite, né? Porque, como o Mário estava dizendo no início da conversa aí, quem é o Deus de A, B, C ou D, né? Quem é o Deus deles? Então, para essas bodas, todos são convidados, mas poucos são os escolhidos. Eu acho que está aí a resposta. Quem são esses escolhidos, né? Esses versos do 2 até o 14, do 2 até o 14, é a proclamação do Evangelho. É um convite insistente, a essa festa maravilhosa, que é as bodas do Cordeiro, a gente está lá com Jesus, sendo servidos por Jesus, né, que está lá em Apocalipse. E mesmo assim, Mário, muitos rejeitam, né? Então, por isso que muitos proclamam Deus, Buda como Deus, Allan Kardec como Deus, e outros tantos, né, por aí que a gente tem conhecimento. E essas bodas, nós somos chamados. E que a gente jamais venha rejeitar esse convite. Como?
Como? Só conhecendo a palavra? Não, obedecendo. Só confessando que Jesus é nosso Salvador? Não, tendo Ele como Senhor. Ele é o Senhor, como ele disse aqui. De quem é filho? Quando os fariseus perguntaram aqui, de quem pensais vós de Cristo? Aliás, Jesus perguntou, de quem é filho? E aí eles disseram, de Davi. Aí o próprio Jesus disse, como de Davi? Se Davi chamou ele de Senhor. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, quer dizer, o próprio Davi chamando ele de Senhor, é o que nós temos que fazer, né? Tê-lo como Senhor, nos eliminando do nosso ser, o orgulho, a soberba, a maledicência. O que é a maledicência? É a fofoca. É a fofoca. Aí a gente diz, eu não sou isso. Eu não sou aquilo. Porque tem lá nas obras da carne, lá em Tiago 5:20, quando ele fala das obras da carne, cita várias obras, prostituição, promiscuidade, a luxúria, a soberba, a maledicência, o homossexualismo. Aí você diz assim, eu não sou mentiroso, eu não minto. Sim, mas tu não tem avareza? Tu não coloca outras coisas à frente de Deus? Então, não é só uma coisinha, não. Não é só, porque aqui está o grande segredo, onde está o grande mandamento, que são dois, né? Que resume todo aqueles 10 são resumidos em Mateus 22:37. E disse-lhe Jesus, amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Esse aqui é o mandamento de adoração a Deus, né? E o segundo, qual é? Semelhante a este, amarás teu próximo como a ti mesmo. Aí isso aqui já se resume no serviço, em servir ao próximo, em ajudar ao próximo. Então, esses são os dois mandamentos que resumem aqueles 10, estão resumidos aqui, né? Amará teu Deus como adoração, ou seja, não colocar nada na frente dele. Eu posso dar um exemplo da minha filha aqui hoje. Ela ontem, conversando comigo, disse assim, até quando terminou a nossa conversa aqui, o nosso estudo, ela estava ligando para mim. E ela disse, mãe, a minha preocupação em ser missionária é o Davi. De eu ir para a África e não sei o quê, porque a igreja que ela congrega, tem algumas igrejas em Moçambique e tudo mais. A minha grande preocupação está no Davi. Eu disse, então ainda não é o seu chamado. Sabe por quê? Porque tudo bem, a gente tem que preocupar com a família, que é o primeiro Deus, segundo, na escala vem a família, terceiro, o trabalho para o sustento, quarto é que vem o serviço da igreja. Então, assim, eu disse, minha filha, quando o chamado de Deus é para que você saia da tua terra, da tua parentela, para ir para lugares longínquos, para lugares desconhecidos, e você vai sem preocupação nenhuma, aí pode entender que é o chamado de Deus. É o chamado de Deus. É você colocar Deus. Enquanto você estiver com a preocupação no Davi, ainda não é tempo. Ainda não é tempo. Espere o tempo de Deus. Então, assim, muitas vezes, o verso 7, né? Os inimigos do evangelho, eles serão exterminados. Por quê que os inimigos desse evangelho, dessa palavra, serão exterminados? Porque não aceitam Jesus, não aceitam o senhorio, quer viver de qualquer jeito. Eu sou evangélico. Qual é a tua religião? Sou católico, sou evangélico, sou isso, sou aquilo. Sim, mas quer viver de qualquer jeito, e não se vive de qualquer jeito, segundo essa palavra, segundo esse manual. Então, a gente tem que primar muito por isso, pelo nosso viver, pelo nosso modus operandi, pelos nossos costumes, pela nossa rotina. Lutando dia após dia, né? A nossa luta é incessante. A carne militando contra o espírito o tempo todo, mas a gente vai alimentar quem? O lado bom, o lado do bem. Eu preciso que a gente alimente o lado bom, né? O lado que a palavra nos ensina como fruto do Espírito. Muita gente chama frutos do Espírito, não é fruto do Espírito, porque o fruto tem, aí nesse fruto tem vários gumezinhos, né? Como a laranja, como a tangerina, tem vários gumes. Então, aí vem a longanimidade, a bondade, a fidelidade, etc, etc, são 9, né?
como fruto do Espírito, que está lá em Tiago 5:22. Então, é por aí. O resumo desses são 3 pedaços aqui, não 4, né? A questão do tributo. Acho que o Mário chamou muita atenção para o seu Mário, foi dar a César, que é de César, que ele repetiu, né? Disse assim: eu faço questão de ler isso aqui novamente, dar a César que é de César e a Deus que é de Deus. Aí o que é? A não sonegação, é a famosa, a história da propina, a história da enrolação, da corrupção. Vamos ser sinceros com Deus, porque Ele vê tudo, né, Mário? Nós não temos dúvida que Jesus Cristo é o Senhor. Ele veio ao mundo, transformou o mundo, mudou as leis, cumpriu o seu papel, mostrou quem era. Tanto é que o próprio calendário hoje define isso. Nós estamos, hoje é dia 21 de março de 2025, depois de Cristo. Tem aqueles países como a China, como outros países aí que comemoram o ano do rato, tal, não sei quantos mil anos aí. Mas nós sabemos, amados, que Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por Ele. É isso que eu creio. E eu tenho experiências com Ele, experiências grandíssimas de que Ele é o Senhor a ser seguido. Não tenho dúvida disso. E quando fala que o Rei dos Céus é o certo rei que celebrou as bodas de seu filho, e enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, e esses não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizei aos convidados, e eis que tenho meu jantar preparado, e os meus bois cevados já mortos, e tudo já pronto, vinde às bodas. Porém, eles não fizeram caso, foram um para o seu campo, outros para o seu tráfico, e outros, apoderando-se dos servos, ultrajaram e mataram. Os exemplos foi dado durante esse tempo todo, amados. Quantas e quantas pessoas recusam o chamado de Deus? Quantas e quantas pessoas não creem, não fazem pouco caso? E aqui diz: e o rei, tendo notícia disto, encorajou-se, enviando seus exércitos. Quem são os exércitos de Deus? Os exércitos de Deus é a natureza. Tudo que está em volta de você é o exército de Deus. E ele envia o seu exército e destrói aqueles homicidas e destrói as suas cidades. Quando você vê, amados, destruição, muita destruição por incêndio, por água, por vento, por terremotos. Esse é o exército do Senhor. É Deus falando com o povo da terra, clamando, chamando, mostrando para eles que eles têm que clamar por Deus, têm que buscar a Deus. Mas eles não conseguem, eles não querem. Eles não querem. Eles recusam se a conhecer esse Deus, se aproximar desse Deus. Eles não querem participar das bodas do Filho. Mas aqui diz, então diz aos servos, as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois as saídas dos caminhos e convidai para as bodas todos os que estão, o que os encontrardes. E os servos saindo pelo caminho, ajuntaram todos quantos se encontraram, tanto maus como bons, e a festa nupcial foi cheia de convidados. Mas aqueles que o receberam
deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Jesus Cristo falou, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ele não fez exceção de pessoas. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Por que criatura? Porque ainda não são considerados filhos de Deus. E todo aquele que crê será salvo. Todo aquele que crê passa a ser, passa de criatura para filho. Deixa de ser criatura, porque ele nasce de novo. Mas aqueles que não creem, meu amado, estão perdidos, porque a própria palavra, todos aqueles que creem serão, mas os que não crerem já estão condenados. Então você é convidado, eu sou convidado, nós somos convidados para essas bodas. Estamos participando desse grande banquete. E estamos convidando outras pessoas também, porque esse banquete é maravilhoso. Aqui a gente come do bom e do melhor. A própria palavra diz, comerás o melhor dessa terra. Hã? Olha, eu tenho o prazer de convidar todos para vir participar desse banquete. A minha alegria é convidar os amigos, os parentes, os vizinhos, todos aqueles que estão aí, ó, perdidos, sem saída, com os problemas desse mundo. Eu apresento o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o médico dos médicos, o advogado dos advogados. Eu o apresento. Você apresenta, meu filho. Você, Lucineide. Você, Marineide. Você, Tamires. Você, Samuel. Nós estamos a serviço de Jesus. Mas as pessoas, muitos fazem vista grossa. Tem ouvidos, mas não ouve, né? É como se fosse uma estátua. Tem boca, mas não fala. É, meu amigo, mas vai chegar o grande dia, viu? Vai chegar e ninguém sabe o dia nem a hora. Só Jesus sabe. Portanto, acorda, 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 porque hoje existem muitos meios. É a internet, televisão, jornal, tá aí, ó. Todo mundo falando de Jesus, todo mundo falando do grande dia. Ele vai voltar e as pessoas não se dão conta. Fazem vista grossa, estão preocupados com seus afazeres, com as coisas desse mundo que vai perecer, que hoje é bonito e amanhã se torna feio. Não adianta. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. E aqui diz, então, o rei e os seus servos, amarrai-o dos pés às mãos, levai-o, lançai-os às trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Agora tem aqui também, quando Jesus fala aqui, ó, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos, porque tem muitos entre nós que foram chamados, está no nosso meio, mas não está cumprindo com a sua obrigação, não está cumprindo com o seu dever. Tem que se dar conta disso. Muitos são chamados. As pessoas às vezes são chamadas, até vai, mas poucos são escolhidos. Mas por quê? Porque não estão cumprindo com o seu papel, com o seu dever. Porque tem muitos que entram no Evangelho para se aproveitar, para tirar proveito disso. Não pode ser assim, amados. Nossa visão é a alma para Jesus. Então nós temos que ser amantes da verdade. Amar ao próximo como a nós mesmos. Amar ao próximo como a nós mesmos. Servir, simplesmente servir. Estar sempre pronto a servir. Pode falar, James. Sei que você tem muito a acrescentar aí.
meu entendimento aqui dessa passagem, dessa primeira, da parábola do banquete do casamento, é que Deus tem tudo preparado para nós, né? Assim como ele preparou o Éden antes de colocar o homem, ele preparou o reino dos céus, preparou o banquete e enviou os seus servos para chamar os seus para participar desse banquete. E quem são esses? Os profetas que foram enviados, né? Para mim, essa palavra aqui, ela dá continuidade ao que nós temos visto nas parábolas anteriores, no capítulo anterior, né? Inclusive, Mateus 21, 33, na parábola dos lavradores maus, né? Jesus cita isso também, que ele criou a vinha, mandou os seus mensageiros, né? E eles foram maltratados, foi rejeitado. E aqui Jesus vem dizer a mesma coisa. Deus preparou tudo, mas ele foi rejeitado. Foram enviados mensageiros, e aqui no alguns, ele fala aqui no versículo 5, mas os convidados não lhe deram atenção e foram embora, um para sua fazenda, outro para os seus negócios, outros ainda agarraram os mensageiros, os insultaram e os mataram. Então ele vem trazendo aqui, né, os profetas que foram enviados. Deus vem o tempo todo nos chamando de volta, chamando para redenção, né? E o homem vem rejeitando a Deus o tempo todo, vem adorando outros deuses, vem colocando valores naquilo que é do mundo. Isso aqui fala para mim também um pouco do que nós falamos ontem. Os valores do reino dos céus são valores diferentes do reino de Deus. E a gente muitas vezes dá valor aqui, dá valor muito mais para os negócios e para outras coisas relacionadas ao mundo do que para aquilo que vem de Deus. E Deus nos diz para que nós busquemos primeiro o reino dos céus, né? E tudo mais nos será acrescentado. Então, para mim, essa palavra fala que vem externando, né? Vem explicando, olha, Deus preparou tudo. Assim como ele preparou o Éden, ele preparou tudo, preparou um banquete, preparou um reino, está tudo preparado. Venham, vamos para essa festa, vamos nos regozijar, né? Mas eles rejeitam, eles preferem aquilo que é do mundo. E isso acontece até hoje, né? Então, na sequência, Jesus fala que, então, os servos chamam a todos, os bons e os maus. E eu entendo isso aqui como a igreja de hoje. Nós temos diversas igrejas, diversas denominações. Nós vemos na igreja pessoas boas e pessoas ruins, todas elas lá, né? E aí eles foram. Alguns serão rejeitados, porque não estão vestidos adequadamente, porque quando fala aqui, né? Ah, no capítulo 11, ou seja, todos vão, estão na igreja, né? Fomos para a igreja, estamos na igreja, mas será que nós estamos vestidos adequadamente para a chegada do Senhor? Porque quando o Senhor voltar, vou falar aqui, vou ler aqui o 11, a partir do 11. E quando o rei entrou para recebê-los, notou um homem que não estava vestido de forma apropriada para o casamento. E perguntou-lhe, amigo, como é que você se apresenta sem a roupa de casamento? O homem não teve que responder. Então o rei disse, amarre-lhe as mãos e os pés e lancem-no para fora na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes, pois muitos são chamados, mas poucos serão escolhidos. Nós temos muitos na igreja, muitos mesmo,
que foram chamados por mim, por você, por outros mensageiros, que Jesus diz: ide pregai o evangelho a todas as criaturas. Chamem a todos. Aqui, essa parábola diz que Deus chamou a todos, todos. E muitos foram, mas nem todos estavam preparados. Essa preparação fala do espírito, fala da alma, fala dos valores, fala da pureza, né? Nós precisamos estar vestidos adequadamente para receber o Senhor. E a se vestir adequadamente, eu entendo aqui que é o nosso coração. O que importa para Deus é o nosso coração. É um coração humilde, é um coração subserviente, é um coração obediente, um coração temente a Deus. E é disso que nós temos que nos revestir, porque pouco importa a nossa carne perece. Quando nós partirmos daqui, o nosso corpo se vai. E é o nosso coração, a nossa alma, o nosso espírito, a alma não sei, mas o nosso espírito tem que estar vestido, revestido de humildade, de bondade, de subserviência, de temor a Deus. Então, é disso que nós precisamos nos revestir, né? Para que nós estejamos preparados para a chegada do Senhor. Esse é o entendimento que eu tenho aqui, falando muito rapidamente, porque tem bastante coisa aqui, né? Glória a Deus por isso. Eu não vou me estender aqui nas demais, para dar oportunidade para os amigos também manifestarem, mas quando a gente olha aqui, desde o início, como Jesus ele era confrontado o tempo todo, né? Todas essas parábolas aqui, Jesus sabiamente responde de maneira a nos trazer uma lição. E são lições de sabedoria, e ele o tempo todo, e ele traz isso em meio a confrontos. Jesus é confrontado o tempo todo por aqueles que deveriam ser sábios. Aqueles homens da lei são os homens que deveriam estar respondendo essa pergunta. Se eles fossem realmente sábios, se eles estivessem com o coração realmente onde importa, se eles estivessem realmente ligados na videira, entendido o que Deus queria deles, eles saberiam responder essas perguntas e eles estariam dando essas respostas ao povo de Deus, né? Eles estariam preparados e eles estariam tão preparados que eles seriam capazes de reconhecer o Filho de Deus que lhes foi enviado. Então, é esse o entendimento que eu tive aqui dessa parábola, né? E mais uma vez eu reforço o entendimento que nós tivemos ontem, né? Os valores do reino do céu são diferentes dos valores do mundo. Então, nós precisamos ter isso em mente. O que é, mesmo esses homens que eram os homens da lei, os homens de fé, o valor deles estavam em coisas diferentes, mesmo quando se tratava da fé. Não é só com relação aos valores monetários, aqui quando fala, por exemplo, da fazenda, dos negócios, não. Mesmo os valores relacionados à fé, à doutrina, os valores que eles estavam dando eram diferentes dos valores que Cristo trouxe, que é o verdadeiro Filho de Deus que tenta trazer luz a esses homens que estavam perdidos nas suas doutrinas, no seu entendimento. Então ele vem trazer, olha, esse entendimento que vocês tiveram a respeito das leis, não é isso que importa para o Pai. O que importa para o Pai é isso daqui. E veja como o que vocês têm apresentado como sendo de fato o que importa para o Pai, não faz sentido, porque tem hipocrisia aí. E ele coloca os fariseus, os saduceus, que são esses homens, em tese, sabedouros,
daquilo que importa para o reino para refletir, mas eles não refletem, eles se sentem atacados, se sentem ameaçados a sua autoridade, então eles perdem a capacidade de entender, de refletir e de serem salvos. E por isso que eu entendo aqui que muitos deles foram, infelizmente, jogados, né, na escuridão. Eles perderam a grande oportunidade da festa. E que nós tenhamos, em nome de Jesus, essa clareza e entendimento de dar valor ao que realmente importa, de acordo com o que Jesus nos ensina. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu pulei esse pedaço aqui, rapaz, eu não sei, né? Eu não falei a respeito do que não estava bem vestido, não estava trajado, o vestido de núpcias. Tem gente que entra, mas entra de qualquer jeito, não é assim não. Tem que estar tem que estar bem, tem que ser bem esclarecido, né? É verdade, está aqui. Eu passei por ela aqui sem poder, sem frisá-la, né? Mas você estava aí e foi lá, cobriu esse pedaço aí. Mas é assim mesmo, amados. A vida da gente é um verdadeiro enigma, né? Não sei se você leu hoje, James, ou ontem, o devocional que eu mandei para você. Eu falo a respeito do rei que tinha uma pessoa famosa que fazia escultura de primeira qualidade, mas ele era muito devoto a Deus e estava incomodando o pessoal lá. Aqui fala que o rei Henrique III estava pessoalmente interessado em preservar a vida desse homem, uma vez que ele era o único capaz de fazer vasos de tamanha beleza, tamanho valor, né? Quanto nem ameaças nem promessas surtiram efeito no prisioneiro, né? Ele era prisioneiro porque ele confessava a fé dele, e as pessoas ali não queriam, né? Ele se recusava veemente a negar a sua fé. O rei viajou até a prisão para exigir pessoalmente que ele abjurasse. Se não fizer, Henrique acrescentou, ó, o rei falou para ele, ó, se você não negar a sua fé, eu serei forçado a condená-lo à morte. Aí o prisioneiro falou, por acaso eu ouvi o rei da França, né, afirmar serei forçado a fazer alguma coisa? O rei da França, né, afirmar. Quer dizer, aí ele falou assim, ó, entretanto, nenhum poder no mundo poderia me forçar a agir contrariamente à minha consciência. Mas a Vossa Majestade é um dos governantes mais poderosos da Terra, porém fala em ser forçado. Quem de nós é realmente livre? O prisioneiro perguntou para o rei, né? Você vê que o parlamento queria matar o cara, queria matar a pessoa, porque a pessoa não queria negar a fé. E o rei, como gostava dele, foi interceder por ele. Falou, ó, eu sei que você é uma pessoa importante aqui, você faz as esculturas, ninguém faz como você, então eu quero preservar a sua vida, mas você tem que negar a sua fé. Ele falou, olha, eu tenho consciência da minha fé e eu não vou negar. Eu sei em quem tenho crido. Mas o rei falou, ó, se você não negar, eu vou ser forçado a tomar uma atitude contra você. Aí ele falou, mas como? O senhor é o rei, o senhor é o que manda em tudo, o senhor é forçado? Então quem é livre aqui? Eu ou você? Então a palavra diz assim, meu filho, se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, meus irmãos, você vê que é o próprio rei, ele sendo
o cabeça, ele foi forçado a tomar uma atitude contra o seu súdito. Então ele não é livre, então ele não tem autoridade, né? Por quê? Porque o parlamento estava pressionando ele a executar aquela pessoa por causa da fé dele. Mas para você ver como é que é, Deus coloca as posições, né? Então, aqui nos diz assim, ó, entretanto, o Senhor Jesus, o Filho de Deus, nos lembra de que, se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, meus queridos, o mundo, as pessoas do mundo estão aí presas nas situações do mundo, presas de um lado, de um outro, com um problema com o outro. Uns são escravos do cigarro, outros são escravos do vício, outros são escravos das drogas, outros são escravos do poder, outros são escravos do trabalho, outros são escravos do dinheiro, outros são escravos. As pessoas estão presas nos seus afazeres e não tem tempo para servir a Deus, não tem tempo para participar dessa festa. Não querem ser livres. Mas nós estamos aqui. Eu, você, a dona Lucinda, o Samuel, estamos aqui para declarar que Jesus Cristo é o Senhor. E que eles precisam conhecer o nosso Deus. E que eles precisam vir para essa festa. Amém? Amém. Não ouvi foi Fábio ainda. Samuel, Fábio. Bastante coisa gostosa aí que foi falado hoje. Uma das coisas que eu percebo aqui de tudo isso é, bom, uma parte maravilhosa sobre a ressurreição, né? Ele vem perguntar sobre a ressurreição e aqui ele fala, né, que quanto à ressurreição, né, dos mortos, não tendo lido, né, Deus vos declarou, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos, né? Maravilhoso, né? Aqui ainda outra atacada, né, em cima deles aqui, né, querem atacar aqui falando sobre a questão dos irmãos ali, da esposa, né, quando morria do irmão. Mas essa parte inicial que vocês falaram da boda, eu acho que o que me chama muita atenção, como é difícil, né, a gente fazer o ID, né, proclamar o evangelho, né, entre as pessoas. A gente tem vários grupos, né, a gente tem um grupo que não acredita em ninguém, né, não acredita em Deus nenhum, que é o ateu. Talvez isso seja até o mais fácil para você, né, fazer a transformação, né. Quem faz mesmo é o Espírito Santo, né, enfim. E os idólatras, né? A dificuldade do diálogo, né? Da conversa. A gente, um bate-papo ali é tão. A gente tem que ter tanto cuidado, né? No lidar das palavras, né? No conduzir ali da conversa, né? E um outro segmento também são os próprios evangélicos, né? Que conhecem a palavra, mas apostastaram, né? Se afastaram da palavra, né? Abandonaram a caminhada, né? E E é engraçado que ao conversar com essas pessoas a gente percebe que existe uma resistência muito grande, né? Existe um diálogo contra alguns preceitos que estão na própria palavra, alguns princípios da própria palavra, que é fazer o ID, que é falar sobre a palavra, né? E uma das coisas que estava até perguntando, quer dizer, o chat GPT ali, conversando sobre algumas questões e tal, e uma das razões que ele levantou ali, que o porquê de alguns evangélicos que se afastaram da palavra ter resistência para se aproximar novamente é o sentimento de culpa. Às vezes o sentimento de culpa faz com que ele não consiga se aproximar novamente. Ele fica toda hora tentando arrumar uma desculpa para ele ser aprovado naquela decisão que ele tomou lá atrás de ter se afastado, né? E aí, novamente, a gente volta tudo, né, que a gente tem falado, né, que é a humilhação, né? A gente olhar para a verdade, se humilhar perante a verdade e reconhecer, né, que nós falhamos nisso, naquilo, né, naquele outro, para poder realmente falar, eu não deveria ter me afastado, ou, né, essa atitude, essa decisão foi errada. Mas ele acaba assumindo um compromisso perante a sociedade, né,
de algumas atitudes que ele acaba tomando e ele não consegue retornar, né, ao evangelho, à prática da palavra, né? Às vezes não consegue nem, né, ir à igreja, né? Não consegue nem fazer uma oração, né? Se distancia realmente de Deus, né? Vai se distanciando, né? E às vezes ele vai percebendo que ele está perdendo aquela intimidade, né? Mas tem a dificuldade realmente, né? E você percebe muito bem isso, né? Quando você começa a conversar, não sei se você já tiveram essa experiência, mas eu tive algum tempo atrás, de estar conversando com pessoas que já foram evangélicas, já estiveram muito alinhadas com a palavra, conhecem a palavra, mas hoje tem um entendimento diferente, assim. Maravilhoso. Alguém tem mais alguma coisa para falar? Vamos deixar aqui a questão do tributo para amanhã. Glória a Deus, né, amados? Amém. O Eu evangelho mandei no chat uma informação para vocês do que a gente estava falando de manhã, quer dizer, antes do devocional. Compartilhei com vocês aí, para quem tiver curiosidade. Tá bom. Vou ver aqui. E aquilo que eu falei a respeito do rei aqui, está no dia de ontem, viu, James? 20 de março. Tá? Quem é realmente livre? Depois você Amém. tiver um tempinho aí, você dá uma lida, aí você vai ver que é interessante. Foi As esse que você leu colocações. ontem? Eu li algumas partes só, não li Ah, detalhadamente, não. Orar? Quem quer orar para a gente Vamos orar? encerrar? Vou orar. Querido Deus, amado Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, mais uma vez, Senhor, estamos aqui, ouvimos, lemos, meditamos, reciclamos e aprendemos e nos alimentamos da Tua palavra. Nos alimentamos da Tua palavra. Senhor, eu te agradeço pela Sua presença no nosso meio. Eu sei, Pai, que o Senhor nesse dia vai nos orientar, vai levarmos, Pai, ao melhor lugar. Abençoa-nos, ó Deus. Cuida dos nossos familiares, dos nossos amigos, dos nossos parentes. Cuida das pessoas, ó Pai, com quem nós vamos nos relacionar neste dia, nesta noite, dos próximos momentos, Senhor. E possamos, ó Pai, ser agradável, ser receptivo e também sermos aceitos, Senhor. Que o Teu Espírito Santo, Pai, se faça presente na nossa vida, nos orientando, nos guiando, nos mostrando como devemos agir, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a levar a Tua palavra com carinho, com amor. Que sejamos pacientes, Pai, que sejamos tranquilos, porque nós sabemos que não é por força nem por violência. É o Senhor quem escolhe, é o Senhor, Pai, que escolhe as pessoas. Então, Senhor, nos ajuda a levar a Tua palavra aos ouvintes, Pai. Nos abençoa. Sê conosco, Pai. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. pregações bonitas. compartilhando. Para pregar. Te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados.